Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8, verso 59. Como nós anunciamos domingo próximo passado, quarta-feira, hoje nós vamos pregar a mensagem Cantando a Música de Deus. Já algumas mensagens sobre este assunto foram pregadas deste púlpito, mas é como disse o apóstolo Paulo, é bom, volta e meia, não se cansar de repetir as mesmas verdades. Cantando a música de Deus, João 8,59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Que o Senhor Deus abençoe, aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis sentar. Se vai se falar sobre cantar a música de Deus, alguém ouvindo este verso pode perguntar, mas o que tem a ver este verso com o tema a música? O que tem pegar em pedras para acertá-lo relacionado com a música? Meus irmãos, é bom entender uma coisa: Jesus Cristo pode ser posto para fora do templo ou sair da vida de uma igreja por causa de pedradas. Jesus Cristo pode ser posto para fora do templo, pode sair da vida de uma igreja por causa de pedradas que os membros da Grey atiram contra ele. E uma destas pedradas, sem dúvida alguma, é a música. Quanto Cristo tem sido espiritualmente apedrejado através da música errada, cantada em igrejas que estão erradas. A música do mundo, pode abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15. A música do mundo tira Jesus Cristo da vida de uma igreja. Paulo, quando escreveu essa epístola, ele deixou isso bem claro, dizendo o seguinte: que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou seja, que comunhão há entre Cristo e o demônio? Já falei para os irmãos aqui, temos até isso escrito no nosso livrete aqui, Satã Ataca o Cantor Cristão. Paulo Coelho, que é um dos escritores que mais vende livros aqui no Brasil, e já os seus livros estão sendo traduzidos em outros idiomas, ele juntou-se com Raul Seixas e fizeram a seguinte afirmativa: o diabo é o pai do rock. Enquanto Freud, quer dizer, enquanto a ciência quer explicar alguma coisa, ele vai dando toque, vai fazendo o seu trabalho. Agora note, se Raul Seixas e Paulo Coelho, que são dois bruxos, afirmaram que o diabo é o pai do rock, consequentemente o rock é filho do diabo. Aí vem a colocação: se uma igreja aceita o filho do diabo para cantá-lo, para tê-lo como modelo de música, de louvor, não há espaço para o Filho de Deus, porque a Bíblia diz que comunhão há entre Cristo e o maligno. Não há, não pode ficar no mesmo lugar tributo ou louvor a Cristo e louvor ao diabo, não dá. E nós entendemos que não é só o rock, mas outros tipos de músicas também estão entrando na igreja, apedrejando Jesus Cristo a ponto de fazê-lo sair do meio do templo, fazendo sair da vida da igreja. E eu poderia aqui falar muitas pedradas, isso aqui daria assunto para muita mensagem. A moda do mundo é uma pedrada em Cristo. A moda do mundo, os costumes do mundo é outra pedrada em Cristo. A vida errada de um crente é outra pedrada em Cristo. Há muita gente que se diz crente com um testemunho péssimo. É outra pedrada em Cristo. E é claro que, pensando bem, quem é que quer apedrejar o seu Salvador? De jeito nenhum. Nós queremos que a nossa vida seja um modelo pelo qual tal modelo exalte a presença de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, meus amados, quando os costumes do mundo, incluindo a música, entram na igreja, Jesus Cristo é apedrejado. Agora, quando há uma nova vida, é isso que eu quero que os irmãos acompanhem. Quando há uma nova vida, encerrando a introdução, quando há uma nova vida, quando os crentes realmente experimentam uma regeneração, então há uma nova aliança com Deus. É feito um concerto com Deus, um pacto com Deus. Abra lá em Levítico, capítulo 18, verso 34. Levítico, capítulo 18, verso 3 e 4, aliás. Levíticos 18, verso 3 e 4. Levítico, capítulo 18, verso 3 e 4. Veja bem, preste bem atenção ao que Deus diz aqui a Israel. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, quer dizer, não fareis segundo o lugar que vocês vieram, saíram do Egito, então não fareis mais aquelas obras em que habitastes, nem fareis segundo as obras das terras de Canaã, na qual vocês vão habitar ainda, para a qual eu vos levarei, e nem andarei nos seus estatutos. Agora veja o verso 4, fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso é um pacto. Deus fez um concerto. O crente que se entrega a Jesus Cristo, ele entrou na nova aliança, ele entrou no novo concerto com Deus. Então tem que abandonar as coisas do mundo. Tem que abandonar as coisas do mundo. Tem agora um novo estatuto, um novo preceito, um novo juízo. Tem agora uma nova vida para seguir. Então tem que abandonar o lugar de onde veio. E no caso de Israel, tinha que abandonar até os costumes do lugar para onde ia. Mas no caso do crente, não. O crente, ele abandona o lugar de onde veio, os costumes do mundo de onde ele veio, e então ele se envolve com um novo padrão de vida, segundo nosso Senhor Jesus Cristo. Aceitar, notem bem isso, aceitar o que é verdadeiro, por favor, preste bem atenção nessa exposição aqui. Aceitar o que é verdadeiro exige que se recuse o que é errado. Não pode uma igreja ficar com música verdadeira e com música errada. Não pode uma igreja ficar com costumes da nova aliança e ao mesmo tempo com costumes da velha, do velho Egito. Então, havendo um concerto com Cristo, urge que o verdadeiro faça com que se recuse tudo aquilo que é errado. Então, amados, assim é bíblico. Muita gente diz, isso é tradicionalismo, mas a Bíblia nos manda guardar as tradições. Diz lá, guardar as tradições deste concerto, o novo concerto, significa guardar as santas tradições que nos foram ensinadas, quer por epístolas, quer por palavras nossas, disse o apóstolo Paulo. E isso você vai encontrar lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. Veja lá, guardai as tradições que vos foram ensinadas, tanto por epístola como por palavra nossa. Nós temos que guardar essas tradições. Os fundamentalistas são tradicionais. Somos sim. Radicais, somos sim. Porque a palavra radical significa preso à raiz. E Jesus é a raiz de Davi. Então todo radical está preso à raiz. E nós estamos presos em Jesus, a raiz de Davi. De modo que, irmãos, dentre estas tradições, a Bíblia nos revela e nos incita e nos ajuda a cantar a música de Deus. Bom, então, aqui termino a introdução e digo, em primeiro lugar, já que se fala em cantar a música de Deus, a Bíblia nos manda cantar a música de Deus, em primeiro lugar vamos saber o que é música de Deus. Tem muito pastor que não sabe, tem muito líder de igreja aí que não sabe, mas o que é música de Deus realmente? Então nós vamos à Bíblia, a Bíblia é a fonte, a Bíblia é o livro de regra e fé, é ela que nos esclarece tudo. Primeiro nós vamos pular para 1 Crônicas, capítulo 16, verso 42. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 42. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos e instrumentos de música de Deus. Bom, está escrito aí, Deus tem uma música, está escrito na sua Bíblia, na minha está, na sua também. Então existe a música de Deus. Esses dois homens, Emã e Jedutum, eram homens especializados nos instrumentos, tranquilos,
instrumentos que emitiam louvores pacíficos, solenes, que a Bíblia chama de música de Deus. Então a Bíblia fala que há a música de Deus, mas nós também temos que lembrar que há a música do mundo, a música do diabo. Então a música de Deus era a música tocada por Emã e Jedutum, instrumentos suaves, solenes, que abençoavam toda a congregação de Israel quando esta se chegava para perto dos tabernáculos, para perto do templo. Então ouvia aquela música tocada por estes homens e que falava ao coração do povo de Israel. Era a música que Jesus cantou. A música de Deus é a música que Jesus cantou. Ah, mas Jesus cantou? Cantou. O próprio Senhor Jesus Cristo aparece na Bíblia cantando um hino. Veja lá em Mateus, capítulo 26, verso 30. Mateus, capítulo 26, verso 30. Quando Jesus terminou de servir ali a ceia com seus discípulos, a Bíblia diz aqui: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus cantou um hino com seus discípulos. Agora eu faço uma pergunta. Olha, irmãos, precisa ter a mente muito fechada para as coisas de Deus, para mim não falar coração fechado, mente fechada, para não entender o que a Bíblia explica sobre o assunto. Eu faço uma pergunta hoje, 10 de janeiro de 1999. Se Jesus Cristo viesse hoje, que tipo de música ele cantaria? O que ele ia cantar? Acabava a celebração da ceia, o que ele ia cantar? Ele ia cantar uma música sertaneja? Ele ia cantar um rock? Ele ia cantar um samba? Ele ia mandar pegar um grupo aí chamado Tambores, Oposes, uma coisa assim, chamado de Cristo, que é uma imitação do Olodum? Ele ia ficar com aquele grupo e dizer assim: toque aí os tambores, se requebrem, que nós vamos cantar um hino e vamos para o Monte das Oliveiras. Jesus faria isso? Jesus cantaria um samba? Jesus chamaria um grupo de pagode para tocar e cantar aí? Não, o caráter de Deus não se afina com essas coisas. Há muita gente que não entende, não compreende a santidade de Deus. A santidade de Deus fez o Monte Sinai tremer. Veja lá em Êxodo 19, o monte tremia, porque a presença de Deus desceu no monte, o monte fumegava. Agora vai esse Cristo santo, puro, reto, sem pecado, aceitar um samba, um rock, uma lambada, vai aceitar um rap? Não, Jesus cantaria um hino condizente com a santidade dele e do Pai. Jesus cantaria um hino tocado pelo Espírito Santo, para abençoar a todos que estivessem ali perto dele, mas nunca cantaria uma música que fizesse o diabo dançar, mas cantaria uma música cujos corações dos crentes se quebrariam, seriam compungidos, consolados, confortados, diante daquilo que ouviriam da boca de Jesus Cristo. Paulo também cantou a música de Deus, Paulo e Silas. Veja lá em Atos 16, 25. Atos 16, 25. Paulo e Silas estavam presos e cantaram a música de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Pergunto eu, que música Paulo e Silas cantavam? Ô irmão, quantas vezes, vamos deixar a prisão de Paulo e Silas, que foi um fato, o fato real, a prisão em si, mas vamos nos transportar para nós. Quantas vezes o crente é cercado por prisões, o crente é cercado por situações que parece que ele não tem saída, são as lutas da vida, são as tribulações da vida, são as angústias, são as perplexidades, tudo parece que vai bem, de repente alguma coisa acontece, eis-nos diante de uma tempestade. O crente é o único, por causa do poder de Deus na sua vida, que pode afrontar a tempestade cantando. Agora o crente, verdadeiramente crente, vai cantar o quê? Vai cantar hinos, como: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, não se te dá que morramos? Sossegai, sossegai. O crente canta esses hinos: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, sim, cuidará de ti. O crente canta esses hinos, afronta a tempestade cantando esses hinos, e daqui a pouco o próprio barco vai serenando. Paulo e Silas, diante daquela cela fétida, diante daquele convívio de uma prisão, cantavam louvores a Deus. Agora eu pergunto, cantar o quê? Se Paulo e Silas tivessem hoje, iam pegar a guitarra e cantar um rock, um samba, um rap? Nunca. Homens afinados com Deus,
cantam a música de Deus. É a música de Deus, é a música que fala ao coração e não fala com o corpo. Olha, ontem conversando com uma irmã, ela me falou, está numa cidade aí, ela disse: pastor, eu fui numa determinada igreja, que horror, que horror. Além de cantar, agora existem as expressões corporais, e daqui a pouco está todo mundo dançando. Batista, igreja batista, está todo mundo dançando. Eu pergunto, isso é condizente com a santidade e o caráter do Deus Altíssimo? Nunca! A música de Deus não mexe com o corpo, a música de Deus mexe com o coração. Ela fala ao coração, ela consola o coração do crente, ela abençoa o coração do crente. Às vezes o crente está numa luta, está chorando, está enfrentando lutas, dificuldades, aflições, sofrimentos, e quando ele ouve aquele hino é um bálsamo que cai na sua alma, refrigera-lhe a alma, e então ele levanta, como quem já restaurado por Deus, através de um hino, pronto para enfrentar os embates que a própria vida nos coloca diante de tais embates. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas o crente tem o direito de cantar no meio das aflições. Então, amados, é a música que fala ao coração, não ao corpo. Olha, me permitam repetir, eu gosto de repetir essa história. Abra o cantor aí no hino 398. Eu escrevi essa história aqui no livreto Satã Ataca o Cantor Cristão. Certa vez, eu fui fazer fui num congresso de mocidade, e me deram o tema, a música de Deus. Então tinha muitos jovens ali, muitos jovens, e eu fui lá. Eu fiquei hospedado na casa de um irmão, e esse irmão era um senhor, e ele conversando, antes de começar o congresso, eu estava conversando com ele, e ele me disse: pastor, eu só não lembro se era 8 ou 12, mas já faz muito tempo, isso foi logo que eu cheguei aqui. Ele disse: pastor, já tem 8, eu não me lembro se era 8 ou 12 anos, que aquele irmão não chorava, ele não sabia o que era verter uma lágrima. Ele teve um impacto emocional tão grande na vida dele, se não me engano foi a filha e os netinhos morreram num desastre de ônibus da Gontijo, e aquilo chocou tanto aquele homem, o trauma foi tão grande, que aquele homem não conseguiu mais chorar. O bloqueio das suas emoções foi tremendo, seu sistema nervoso bloqueou o canal lacrimal, então ele não chorava. Disse: pastor, eu não choro, já fiz tratamento, o senhor sabe que os olhos precisam ser lubrificados, eu não consigo chorar, já fiz tratamento, não consigo. Aí começou o congresso, primeiro dia falei, no segundo, terceiro e último dia, a mensagem era sobre a música do céu. Aí contei a história desse hino. Esse hino, que aí no Cantor Cristão aparece de um lado, Vila de Hevre, nome do navio. Do outro lado aparece o nome do autor do hino, Horácio Spafford. Aí contei a história desse hino. A senhora Spafford, a esposa de Horácio, ficou doente. Precisava sair a qualquer jeito para tratar da saúde. E Horácio não podia acompanhá-la, então ela saiu com as 3 filhas. Ele pagou a passagem no navio, Vila de Hevre, e ela fez a viagem. Mas no meio da viagem, tudo ia bem, estava tudo tranquilo. De repente o navio é abalroado por um cargueiro, e aquele cargueiro vem naquele nevoeiro, um nevoeiro muito denso, e aquele cargueiro bate no meio do Vila de Hevre. O Vila de Hevre se parte, gente se jogando no mar, gritos, pânico. E a senhora Spafford agarra as suas 3 filhas, as 3 filhas do casal, e elas se ajoelham ali no camarote, onde estavam alojadas, e ali elas oram, e pedem a Deus: Senhor, ajuda-nos, se chegou a hora de glorificar o Teu nome agora, por favor, ajuda-nos a atravessar o vale da sombra da morte. De repente, o navio afundou, um marinheiro conseguiu jogar um pedaço de pau do navio, e a senhora Spafford se agarrou àquele pedaço de pau, mas ela já tinha perdido de vista as suas 3 filhas. E o resultado foi que no naufrágio, as 3 filhas de Horácio Spafford
morreram afogadas no naufrágio do Vila de Revre. É por isso que muito cantor cristão aparece o nome do navio aí, Vila de Revre, no lado do cantor. E ela então foi salva, foi para uma cidade mais próxima, e de lá ela entrou em contato com o marido, dizendo: estou salva, mas as nossas 3 meninas foram morar com Jesus Cristo. Horácio Spafford recebeu aquilo, chorou, foi uma dor no coração daquele homem. Suas 3 filhas, chorou. Imediatamente arrumou um navio para se encontrar com a esposa. E no meio da viagem ele ia dizendo: meu Deus, o que eu vou falar para minha mulher? Senhor, o que eu vou falar para minha mulher? O que eu vou falar à minha mulher? Que palavras? E ele estava ali debruçado, naquelas grades do navio, olhando o mar, e aí, orando a Deus que consolasse o seu coração, porque a dor era muita, e que desse a ele a sabedoria de falar algo para sua esposa, naquela hora difícil. Foi aí, nessa hora, que o seu coração, caneta na mão, uma folha de papel, e ele escreveu: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esse hino, Horácio Spafford escreveu para consolar a sua esposa e consolar o seu coração. Ele depois foi morar com a esposa em Jerusalém. Foram para Jerusalém, lá ele morreu com quase 70 anos, e lá lhe nasceu mais uma filha. E dali de Jerusalém, Spafford, ele e a esposa renderam glórias a Jesus Cristo e partiram para estar com o Senhor. Mas ele fez esse hino. Mente, meu irmão, pense na letra desse hino, é um consolo. Por isso é que o crente tem direito de afrontar a tempestade e de afrontar a morte, porque o túmulo está vazio. Pense nessa letra tão linda desse hino, 398. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu
pecado por meu Salvador. Foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó ser sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, irmãos? O crente pode, na morte, no sofrimento, afrontar, cantando esses hinos. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A nossa felicidade não depende de nada daqui, é Cristo. Ele é o nosso tudo, sem Ele nada somos. A música de Deus, meus amados, a música de Deus, ela fala o coração, ela consola, ela prepara o povo para louvar ao Senhor. Voltando àquele irmão que me hospedou no congresso que vos acabei de falar, aquele homem de 8 a 12 anos mais ou menos, segundo ele me falou, ele não chorava, não sabia o que era chorar. O trauma de ter perdido a filha, os netos. Então esse hino que foi cantado aqui, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando eu estava terminando a mensagem, eu pedi que a congregação cantasse esse hino. E eles cantaram. E quando terminou o hino, eu olhei para aquele irmão e ele estava chorando. E eu cheguei perto dele e perguntei: o que é isso, meu irmão? O que é isso? E a resposta daquele homem está até hoje no meu coração. A música de Deus, pastor, a música de Deus revela o caráter da igreja que canta. A igreja canta aquilo que é o caráter da igreja, aquilo que é a personalidade da igreja, aquilo que a igreja é, ela expressa através do que canta. Notem que em Êxodo capítulo 32, veja lá versos 17 até 19, quando Moisés desceu do monte, Êxodo 32, 17 a 19, Moisés desceu do monte e encontrou Josué.
Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Era uma música lá estranha. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Bezerro e danças combinam. Vejam bem, bezerro e dança combinam. E então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as aos pés do monte. Irmãos, aquilo não era uma música nem dos vencedores, porque quando havia vitória, havia um tipo de música que expressava a vitória. E ele também disse, não é a música dos vencidos, porque quando o povo era vencido, havia um pranto de lamentação. Ele disse, é uma música estranha, não é nem de vencedores nem de vencidos, é uma música estranha. E foram lá, quando Moisés e Josué chegaram perto, viram a música estranha, aquela baderna, aquela orgia, em volta de um bezerro e dançando. E hoje há igrejas dançando, a igreja batendo palma, imitando. Olha, eu me lembro que quando eu era pequeno, que eu saía com meu pai, à noite, então nós saíamos, e nós passávamos a gente naqueles bairros lá de Santos, escutava aquele negócio, umas palmas, meu pai dizia, sabe o que é isso aí, meu filho? Isso aí é um centro de Umbanda. Aí eu entendi, depois o tempo foi passando, sempre os centros de Umbanda, terreiros, espíritos, se caracterizavam com palmas. Desde que me conheço, pequeno, nunca me lembro de ver igrejas sérias batendo palma. Agora hoje virou moda, é expressão de corpo, é bater palma, é pular, é dançar. Isto é culto a bezerros de ouro. E aquele bezerro de ouro era uma imagem do diabo, que fez o povo perecer no deserto. Não era de Deus aquilo não. Então guarde, a música de Deus revela o que a igreja está cantando. Uma igreja que canta a música de Deus, revela o que ela tem dentro de si. Agora, se ela canta música que não consulta o caráter de Deus, ela está agradando o outro lado. Ela está construindo um bezerro, dançando, cantando, batendo palma, coisas que Deus abomina, como nós vamos ver aqui. Samuel, quando disseram para ele, Saul derrotou os amalequitas, e Deus tinha dado uma ordem a Samuel para dizer a Saul, acaba com tudo, não poupa a vida de Agag, o rei, e acaba com os rebanhos, porque aquele povo é amaldiçoado, é um povo pagão, e não quero que contamine Israel. Mas Saul poupou a vida de Agag, e poupou a vida dos rebanhos das ovelhas. Então Samuel chegou perto de Saul, e Samuel fez uma pergunta a Saul, veja lá, 1 Samuel, capítulo 15, verso 14. 1 Samuel 15, 14. Samuel perguntou a Saul, que balidos são esses que estou ouvindo? Balidos estranhos. Samuel logo percebeu que aqueles balidos não eram os balidos das ovelhas de Israel, eram balidos das ovelhas de Agag, dos amalequitas. E Samuel disse, mas Deus não mandou que você extirpasse esse tipo de despojo? E Saul daí em diante começou a cair, e vocês conhecem o fim de Saul. A música começa assim, balidos estranhos, os pastores cegos, parece que não vem nada, indiferentes, e os balidos estranhos vão entrando, é uma musiquinha aqui, um pouquinho mais acelerada, é outra ali, uma palminha aqui, uma palminha ali, e a coisa vai indo, daqui a pouco pronto, está tudo dentro, acabou a música de Deus, acaba o cantor, para que usar cantor? Aqueles hinos, eu não estou aqui só defendendo o cantor cristão não, estou defendendo a música de Deus, no geral, porque nós temos hinos no cantor cristão que abençoam demais, e temos hinos que não estão no cantor cristão, e que também são uma bênção, mas o diabo quer acabar com essa música, o diabo quer pôr um hino desse aí que foi cantado para fora, o diabo quer tirar a música de Deus da igreja, porque ele quer que o povo se envolva em volta de um bezerro, e por incrível que pareça, o bezerro hoje é o próprio homem, o culto está girando em torno do homem, o homem é o centro do culto, e o povo fica cantando, batendo palmas, gingando, prestando um culto ao diabo, porque eu não aceito, biblicamente eu falo isso, eu não aceito essas músicas tomando conta das igrejas de Cristo, em nome de Cristo, e não são de Cristo, são do outro evangelho. Então Samuel disse, que balidos estranhos são esses? O pastor tem que estar atento, ó. Que balido estranho é esse? Que música estranha é essa? Agora os púlpitos ficam quietos, tem medo de falar, porque, não pode. Um pastor me disse, mas se eu levar o povo a cantar música aqui solene, eu perco a mocidade.
Eu disse para ele, mas quem é que atrai? É Cristo e a bateria ou a guitarra? João 12,32, Jesus falou, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Quem tem que atrair o adolescente para a igreja, quem tem que atrair o moço para a igreja, quem tem que atrair o adulto para a igreja é Cristo. Não é música, não é baderna, não é mini saia, não é guitarra, não é bateria, não é conjuntinho, não é louvorzão. Quem tem que atrair é Jesus Cristo. Nós estamos aqui por causa do sangue dele, para louvá-lo, glorificá-lo e adorá-lo, na beleza da sua santidade. Nós não estamos aqui atraídos por esses balidos estranhos, que nem Samuel detectou logo. Que balidos estranhos são esses? Então, irmãos, é muito sério. A música de Deus é séria e santa, e solene, condizente com o caráter de Deus. Em segundo lugar, a música de Deus não é barulhenta. Nós já vimos o que é a música de Deus, agora vamos à segunda parte. Ela não é barulhenta. A música de Deus não é barulhenta. Olha, o que tem de igreja hoje aí, você passa na porta das igrejas, você não sabe se está passando perto de um clube, de uma boate, de uma discoteca, você não sabe. Tem uma placa de igreja lá. A coisa está tão feia que até o governo aí fizeram um manifesto, um decreto sobre a lei do silêncio, o negócio de mais de 10 horas. Tem igrejas que estão perturbando os vizinhos, com o som, com a batucada, com a bateria, com a gritaria, está perturbando a vizinhança. Eu fico pensando comigo, a igreja tem que perturbar o mundo com a palavra, e não com grito, com histeria, com bateria, com guitarra, com bater palma, com louvorzão. Não, a igreja tem que ser o que foi a igreja primitiva, transtornou o mundo, mas hoje o mundo está transtornando as igrejas, e ninguém fala nada. Então tem que defender, porque a música de Deus não é barulhenta. Onde está isso? Veja lá, Amós capítulo 5, verso 23, alguém poderá dizer, mas isso aí é Velho Testamento. Nós vamos ler do Novo também, e note que o capítulo 5 todo fala exatamente dentro deste contexto. Israel estava fazendo um culto errado. Então, precisamente no verso 23, 5:23 de Amós, o Senhor disse, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Ora, Deus está dizendo para Israel, afasta de mim o barulho dos teus cânticos. Deus não aceita culto barulhento. Primeiro, Deus não é surdo, solenemente falando, ele não é surdo, não precisa de gritaria. Segundo, Deus é santo, ele precisa de contrição, humildade, adoração. Então Deus está dizendo para Israel, se vocês lerem o capítulo 5, vocês vão ver que é uma repreensão à religiosidade de Israel, a um culto errado. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Então quero dizer que a música de Deus não produz gritaria. Agora eu vou para o Novo. Irmãos, eu nunca vi os discípulos, os apóstolos, cantando música barulhenta, batendo palma, não tem nada disso não. O mundo é que está criando isso e colocando dentro das igrejas. E tem muito atalaia aí cego não vendo nada. Abra lá em Efésios, capítulo 4, verso 31. Olha o que Paulo exorta a igreja. Isso aqui é uma exortação à igreja. Olha que coisa. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Quer dizer, dentro destas coisas aqui, que não devem estar dentro do coração do crente, Paulo diz gritaria, toda gritaria seja tirada do vosso meio. Então a música de Deus não produz gritaria. O Josué Lima, o nosso missionário, lá entre a tribo Carajá, essa última vez que ele esteve aqui, ele foi no meu gabinete e disse, pastor, nós estávamos em São Paulo, entramos numa igreja, batista, a que ponto, hein? Quando eu me lembro do passado, uma igreja batista, não é só batista não, presbiteriana, está cheio de igrejas aí que aderiram a esse movimento, e coisa que nem é igreja e tem nome de igreja, cantando essa miséria toda. Aí ele disse para mim que ele entrou numa igreja, sentou, começou o culto, mas diz que quando começou o culto, um rapaz foi lá para a bateria, um conjuntinho tomou conta da situação, mas olha, diz que a coisa desandou, foi um negócio, e blá, 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 e aquela gritaria, o filho dele, o filho do Josué, um menino, se agarrou no pai, eu quero ir embora daqui, eu estou com medo disso, pai, eu quero ir embora daqui, eu estou com medo, e aquele blá, 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 aquela barulhada toda, e o menino, pai, vamos embora daqui, e o Josué olhou, pegou a esposa, as crianças, e saiu, foi embora.
Uma criança ficou com medo do culto por causa do louvor. Imagina se louvor mete medo em alguém. Louvor é o crente falando a Deus no seu coração, a gratidão, expressando a adoração a Deus. Não é para pôr uma família para fora da igreja com medo. Agora também tem uma coisa, o louvor de Deus põe muita gente para fora da igreja. O verdadeiro louvor de Deus põe muita gente para fora da igreja. São aqueles que não têm afinação com Deus, estão afinados com a música do mundo e com as músicas do diabo. Então quando escuta cantar um castelo forte, um sangue de Jesus Cristo tem poder, quando escuta cantar esses hinos que agridem o inferno, então não aguenta. Aí dá aquele negócio e se mexe de um lado, mexe para o outro, aí não aguenta, tem que sair. Esses não ficam. Por isso que João disse, saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam ficado. Então não aguenta. Mas também a outra música põe para fora os crentes, porque não dá. O menino, pai, eu quero sair daqui, começou a chorar no colo do Josué, e o Josué abraçado no menino. E aquela gritaria doida. Então a música de Deus não produz gritaria, ela fala ao coração, consola. Como os irmãos viram o hino, esses hinos que foram tocados aqui no início do culto, consola o coração. A música de Deus não imita a música mundana. Olha, eu estou com uma revista aqui. Esse aqui é o Leonardo, da dupla do falecido Leandro e Leonardo. Está aqui. Eu e Dona Ana estávamos numa rodoviária, olhamos lá, família evangélica. Eu disse, será que esse cara se converteu? Aí compramos a revista. Família evangélica. Começa que a capa das revistas, aqui dentro tem uma porção de fotografia dos números anteriores, as capas dos números anteriores. Tem capa com a Vera Fischer, tem capa com outros artistas. É um meio de chamar atenção e ganhar dinheiro em cima desses artistas. Aí tem coisas absurdas aqui. Por exemplo, a verdadeira história de Elvis Presley. Esse cidadão que escreveu isso aqui, ele simplesmente colocou Elvis Presley no céu. Ele diz assim, com Deus no coração, embora sempre tenha demonstrado sua adoração a Deus, gravando música gospel, foi no rock que ele deslanchou. Uma carreira de glória e sucesso, onde Elvis Presley sempre fez questão de enfatizar a maravilha da presença de Deus, sua admiração pelo Senhor Jesus e sua proposta de levar a palavra a todos aqueles que o ouvissem. Vocês sabem o que a música do Elvis Presley andou fazendo? Induziu a mocidade ao sexo errado, induziu a mocidade às drogas e ele mesmo morreu na banheira da sua casa, vítima das drogas. Agora o cidadão achou medo de colocar ele no céu e tocar as músicas dele dentro da igreja. Isso aqui é essa revista, e eu tenho um recorte que eu coloquei aqui da revista Isto É, Aleluia Elvis. Os admiradores do cantor fundam nos Estados Unidos a Igreja Presleiteriana. E aqui está, 2 pastores, ainda põe aqui, pastores. Foi fundada por Carl Edwards e Mort Fandel, que se apresentam como teólogo e reverendo. Afirmam ter sido Elvis quem os ordenou e estão à espera das mensagens do ídolo, morto em 1977. Uma vez por dia, os adeptos têm de rezar ajoelhados em direção a Las Vegas, onde o roqueiro fez mais de 600 shows. E aqui vai a miséria toda, e cantando esse tipo de música dentro de igreja, revista chamada evangélica. É isso. As igrejas perderam a visão e o mundo está entrando. A música mundana está entrando, mas a música de Deus não imita a música mundana. Por quê? 1 João 2,15, a Bíblia já diz tudo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vá lá para a 3ª Epístola de João. Veja lá ainda em 3ª Epístola de João, verso 11. 3 João, verso 11. Veja o que diz a palavra aqui. 3 João, verso 11. Amado, não imiteis o que é mal. Colocar essas músicas dentro da igreja é imitar o mundo. Colocar hino que lembre música lá de fora é imitar o mundo. E a Bíblia diz, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, mas aquele que pratica o mal, ou seja, aquele que imita o mal, quer colocar o mal dentro da igreja, a Bíblia diz, jamais viu a Deus. Jamais viu a Deus. Meus amados, a música de Deus não imita a música mundana. É por isso que tem o hino ponte.
Nós tomamos cuidado com o hino ponte. Ou vocês pensam que o rock entrou na igreja da noite para o dia? Não. Aconteceram conjuntos que pegaram hinos do cantor cristão, fizeram um arranjo mais acelerado, e a coisa foi vindo, e alguém foi composto, surgiu um conjunto aqui, um conjunto ali, compondo hinos, e aqueles hinos mais balançados, uma identidade mais com as músicas lá de fora, do que com a música de dentro. De repente a coisa foi acelerando mais, e hoje nós temos essa baderna, que são bandas gospel, verdadeiro assinte à santidade de Deus. É por isso que nós estamos de olho no hino ponte. Se você que canta, quero cantar um hino na igreja, e está em dúvida com o que vai cantar, então canta o hino do cantor cristão, porque o hino do cantor cristão é tranquilo, não deixa ninguém em dúvida. Há outros hinos ótimos, maravilhosos, que não deixam dúvida. Tu és fiel, Senhor, grandioso és tu, e tantos outros hinos maravilhosos. Mas esta igreja vai prezar a música de Deus, porque a música de Deus não tem qualquer conotação com a música mundana. E a música de Deus produz um bem-estar cheio da ternura de Deus. Irmãos, é tão gostoso cantar um hino do céu. Que coisa linda. O filho e o pai aqui, não é? O pai tocando, o filho cantando aquele hino do céu, falando ao coração. Os hinos de consolo, os hinos de conforto, como fala. Quantos irmãos entram aqui chorando, debaixo de um peso, debaixo de uma luta, e às vezes um hino, é como um bálsamo que cai no coração, consola, conforta e ajuda. E que consolo! Agora, se viesse aqui debaixo de uma luta, pegava uns conjuntinhos aqui na frente, tudo aqui, mocinhas de mini saia, os rapazes com a camisa tudo aberta, uns até de brinquinho na orelha, que já é moda, pegando a guitarra aí, blá, 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 ia consolar o quê? Agora, o diabo ia dançar, o diabo ia ficar dançando aí, que é o que ele quer. A coisa é séria, a coisa é muito séria, mas a música de Deus, ela produz um bem-estar no coração daqueles que amam a Deus. Veja lá em 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, 23. Saul foi acometido de um espírito maligno. E toda vez que o espírito maligno tomava conta de Saul, vinha Davi com a harpa. Veja lá. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, quer dizer, Deus permitiu, Saul era ungido, mas Deus permitiu que um espírito imundo tocasse em Saul, porque ele tinha desobedecido. Tudo começou lá, com Agag. Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Olha, irmãos, é horrível a experiência com pessoas endemoniadas, é horrível. Mas quantas vitórias têm acontecido pelo fato de se cantar um hino? Quer ver um hino que o diabo corre? O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O diabo detesta esse hino. Cante um Castelo Forte, o diabo detesta. Agora pegue uma guitarra, uma bateria, ligue lá um rock, o diabo vai dançar. Cante um samba, o diabo vai sambar. Mas cante esses hinos. O diabo não aguenta, ele foge, ele tem pavor a esses hinos, porque estes hinos foram escritos em momentos de muito apego com Deus, foram escritos para a glória de Deus, e o inferno recua. Agora o diabo quer tirar esses hinos da igreja, quer tirar esses hinos das igrejas fiéis. Graças a Deus ainda há igrejas segurando, digo há, porque eu sei que há igrejas segurando isso, mas lamentavelmente a maioria delas estão abrindo as portas. O filho do diabo está entrando, e Jesus Cristo tem que sair expulso a pedradas, porque igrejas estão convidando o filho do diabo para entrar e se estabelecer no meio daquilo que chamam de culto, quando não é culto, e sim um ajuntamento solene. Então, irmãos, a música de Deus é isso, ela faz um bem-estar no coração do crente, consola o crente, e ela atormenta o diabo. A música de Deus atormenta o diabo. A graça de Deus. Eu pedi ao coral que cantasse esse hino. Quanto esse hino tem sido negligenciado em muitas igrejas. Sabe por quê? Esse hino mostra o retrato do crente diante da glória de Deus e da graça de Deus.
Esse hino me toca demais. E o diabo quer acabar com esse tipo de música também. Não é só com a do cantor cristão, não, com os bons hinos. Os corais hoje, uma boa parte de corais está querendo fazer arranjos modernos, estão querendo fazer repertórios modernos, e estão deixando para trás aquilo que agride o inferno. Ó, graça quão maravilhosa, graça de Jesus, é maior que a minha vida inútil. Olha, graça maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. Mas ele diz: o nome de Jesus engrandecei e glória dai. Ah, como o diabo não gosta de ouvir isso. E hoje nós estamos vendo em lugar de corais, conjuntos corais, cantando coisas que não se afinam com a santidade de Deus. Escutem esse hino, irmãos, escutem esse hino, a graça de Deus, a maravilhosa graça, e vejam por que o diabo não quer que se toque mais isso nas igrejas. Perceba, veja a letra e perceba por que o diabo quer pôr esses hinos para fora. Mas aqui, até que Cristo venha buscar essa igreja, nós vamos preservar a música que consulta a santidade de Deus. Amém? Ouçamos isso. Poder
Irmãos, é isso. Esse hino fala da graça. É maior que a minha vida inútil. É maior que o meu pecado vil. Graça é isso. E o diabo não pode ouvir isso, porque sabe que pela graça somos salvos. Pela graça. Quem aqui não tem seus erros, seus defeitos? Somos falhos, imperfeitos, pecadores, miseráveis pecadores. Aquele publicano precisou dizer: tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável de um pecador. Mas a graça, Jesus Cristo disse: na verdade vos digo que Ele desceu justificado por causa da graça. Paulo disse: a mim, que persegui a igreja de Cristo, me foi dado agora padecer por Ele. Graça, maior que a nossa vida inútil, maior que o nosso pecado vil. O nome de Jesus é engrandecer, e glória dai. O diabo não suporta isso, mas ele, infelizmente, muitas igrejas estão deixando de cantar esses hinos que afrontam o inferno, e lamentavelmente, muita culpa tem os pastores, que não dão o brado para defender a sã doutrina, a música de Deus. E eu quero terminar agora, em último lugar, terceiro, a música de Deus é totalmente espiritual. Esse ponto é pequeno, mas a música de Deus, é bom que se saiba isso. Nós vimos o que é a música de Deus. A música de Deus não é barulhenta. E terceiro, a música de Deus é totalmente espiritual. Salmo 119, verso 171. Salmo 119, verso 171. Profira louvor os meus lábios. Olha aqui, veja o que o salmista está dizendo. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. Quer dizer, nós vamos cantar aquilo que nós aprendemos de Bíblia. Então o conhecimento de Bíblia de cada um de nós vai revelar o que nós cantamos. E o que nós cantamos também vai revelar o que nós aprendemos de Bíblia. O que nós temos da palavra de Deus no nosso coração. Nosso louvor revela o que temos da Bíblia. Tem que ser uma música espiritual. Veja lá em Efésios, capítulo 5, verso 19. Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A música de Deus tem que ser espiritual. Agora, uma baderna, uma barulheira, bate palma, gritaria, ginga, samba, dança, isso não é espiritual, isso é carnal, isso mexe com a carne, isso provoca um sensualismo, instiga um sensualismo, isso é carne pura. A música de Deus é espiritual, cantando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O que é cântico espiritual? Cântico espiritual é o que vem do Espírito, Crente espiritual canta música espiritual, porque ele tem a mente de Cristo. Veja lá em 1 Coríntios 2, 15 e 16, ali está escrito que o crente sincero, verdadeiro, tem a mente de Jesus Cristo. E finalmente a música espiritual é cantada onde Cristo atrai o povo, e não as outras coisas que estão colocando como modelo de atração. Sabiam os irmãos que uma igreja contratou uma mulher para fazer striptease, para encher o culto? Tem isso documentado num livro. A editora fiel não ia assinar um livro, não ia escrever um livro, não ia publicar um livro de um pastor fiel como John MacArthur, se não fosse verdade. Mas uma igreja contratou uma mulher para fazer striptease, para atrair o povo. Já uma outra fez diferente, contratou 2 lutadores de luta livre, para ter uma sessão de luta livre, para atrair o povo. É Cristo quem atrai. Quando Cristo não atrai, aí o falso toma conta do verdadeiro. Quando o verdadeiro é tirado de algum lugar, o falso tem que tomar conta. Então guardem isso, irmãos. A música espiritual é cantada onde Cristo é quem atrai, e não baterias, guitarras, modas, playback. Fala em playback, terminando. A primeira igreja aqui, nós não somos contra playback, não. Um playback sem baderna, sem bateria, enfim, um playback solene. E por quê? Às vezes pode acontecer, temos pianistas, organistas, mas pode acontecer de vir uma pessoa de fora, um pastor, alguém vai cantar
e a partitura não está aqui, alguém não tem partitura, aí sim aceita-se o bom playback. Mas mesmo assim, até contra o bom playback, nós temos uma ressalva pelo seguinte: não é justo que moças, rapazes, se preparem para servir a Deus, tocando piano, tocando acordeão, tocando violão, tocando órgão, enfim, se preparam para servir a Deus, para na hora H ficar sentada, vem uma fita, roda num gravador, fica 3 pianistas sentados e um gravador tocando. Uma vez uma moça veio aqui, foi agora, esses domingos aí: pastor, eu gostaria de cantar com os irmãos, eu estou vindo de fora, tal, é de uma igreja batista, do nosso grupo, tudo. Olha, mas só que eu quero cantar o hino com playback. Aí eu falei: olha, se o playback é bom, não tem problema, agora o hino tem que ser espiritual. E segundo, faça o possível de nós acharmos a partitura, porque eu não acho justo ficar a minha esposa, mais as outras organistas, e Everaldo, que toca violão, e Paulo Francisco ficarem parados enquanto a irmã canta. Aí não é justo, não. Eles estudaram, se prepararam para isso. A irmã gostaria que, em vez de chamá-la para cantar, eu colocasse uma fita de um cantor e dissesse: agora nós vamos ter um número especial, e rodasse uma fita. A irmã ficaria frustrada. Assim, se eu colocar a fita de um coral e o coral não canta, se eu coloco a fita de um trio e o trio não canta, de um quarteto, o quarteto não canta, de um grupo, o grupo não canta, eu estou tirando a oportunidade. Então, playback aqui, em último caso, mesmo quando não há organista, não tendo pianista, não tendo partitura, e um playback bom, daqueles que a igreja bem conhece, afinados com Deus. Então, amados, a música de Deus é isso, é uma música que combina com o caráter do Deus Altíssimo. E eu quero terminar dizendo que a música foi a porta da apostasia. A música foi a porta da apostasia. Abriu a porta da música, a apostasia entrou. Hoje tem de tudo dentro da igreja, tem comédia pastelão, pega a torta, joga a cara de um, estão brincando com coisa séria. Mas a música foi responsável, ela foi o carro-chefe da apostasia. Mas eu quero apelar aos irmãos aqui, nós e outras igrejas que são fiéis a Jesus Cristo, que nós bem sabemos, nós vamos ficar aqui guardando a música de Deus. Eu quero só lembrar aos irmãos, é só lembrar, o pastor Gerson Rocha está com 73 anos de idade, eu vou fazer 53, nós estamos passando, eu quero saber quantos moços tem aqui, moços e moças, fiquem em pé, adolescentes, moços e moças, fiquem em pé, membros da igreja, quantos tem aqui? Fiquem em pé, todos os moços e moças, membros da igreja. Olha, me ouça o que eu vou falar aqui a vocês, eu não estou sendo trágico, nada disso, mas vocês já pensaram? Gerson Rocha está com 73 anos, eu estou com 53, vou fazer. O tempo está passando. Se Cristo não voltar, esse ministério está passando também. Nós estamos passando. E amanhã, se vocês não segurarem a música de Deus, quem vai segurar? Eu sei que Deus tem um plano para essa igreja. Se esse ministério passar, Ele vai mandar para cá homens afinados com eles. Mas é preciso que vocês segurem isso aqui, porque o diabo está esperando uma brecha para colocar coisa que não presta aqui dentro. Uma brecha. Eu não quero nem pensar que há nessa igreja pessoas esperando só a hora desse ministério passar. Porque Paulo disse, né? Receio que partindo inimigos da cruz se levantem no vosso meio, falsos obreiros. Então, por favor, irmãos, guardem bem isso. Guardem bem isso. Enquanto esta igreja existir, esperando o Senhor, até Jesus Cristo vir buscá-la, nós vamos cantar a música de Deus. Amém? Amém. Amados, eu não sei, eu gostaria que essa mocidade cantasse aqui na frente, não sei se vai ficar muita gente, cantar o hino 323 aqui, junto com a igreja. A mocidade, venha toda aqui, todos esses jovens. Se vocês estão dispostos, agora veja bem, eu quero fazer um apelo aqui. Só vem à frente aqueles que realmente estão dispostos a guardar essas músicas, a música de Deus. Então vem à frente aqui. Os que estão dispostos a guardar isso, a música de Deus. E a igreja também, depois que eles estiverem aqui, eles vão cantar uma estrofe, a igreja vai cantar outra, nós vamos cantar o 323, e assim estamos encerrando. 323 do cantor cristão. Vamos formar aqui um coral de jovens, olha aqui, eu não sei como, vai ter que ter uma regente ali na frente. Quem é que pode reger aí o 323? Olha, graças a Deus, irmãos, graças a Deus, isso é um consolo para a igreja
é um consolo para o ministério. Vocês estão vindo aqui à frente, dizendo que guardam e preservam a música de Deus. Louvado seja Deus por isso. Que quadro. Aqui na frente tem mais lugar. Ó. Chega mais para cá. Pode chegar. Vamos encher aqui à frente da mesa. Pode vir aqui, ó, aqui na frente da mesa também. Vamos ocupar esse espaço aqui. Agora a igreja vai ficar em pé. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos terminar cantando Castelo Forte. É outro hino que o diabo odeia. A primeira estrofe, os jovens aqui vão cantar. A primeira estrofe. A segunda, a igreja. A terceira, os jovens. A quarta, todos. A primeira estrofe, os jovens. A segunda estrofe, a igreja. A terceira, os jovens. E a quarta, todos juntos. Entenderam bem? Então eu quero saber quem é que vai reger aqui os jovens. Então vamos, Gabriela, dá um jeitinho aí de reger aqui os jovens. Não sei como. Cadê alguma coisa aí? Cadê o negócio aí onde sobe o regente? Onde está isso aí? Ah, não precisa? Então dá para todo mundo ver aí? Tá bom. 323. Primeira estrofe, os jovens. A segunda, a igreja. Terceiro, os jovens. Quarta, todos. Cantemos com alegria. Música de Deus é isso. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo trance agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás. Irmãos, o quadro aqui, esses jovens, é um consolo para a igreja, é um consolo para o ministério, que é glória para o nome de Deus. Que Deus os abençoe.